Mas entrando agora no burnout. No burnout, é. O que seria? Porque a gente falou, o estresse agudo, ok, faz parte da natureza. O estresse crônico é o grande problema hoje em dia e as pessoas têm esse estresse, se sentem estressadas. O burnout seria o quê? É um agravante deste quadro? Ou não é algo diferente? É uma tentativa de adaptação esse quadro. Lembra quando a gente falou das duas áreas? Do córtex pré-frontal e o sistema límbico? O corpo procurando a homeostase nessa nessa condição loucura. horrível. Porque o que acontece? No estresse, a amígdala, o nosso sistema emocional, fica mais falante. No estresse crônico, tá? Fica mais falante. Então, você fica mais reativo, você fica mais emocionado, qualquer coisa de estresse. Quando a gente tem um estresse a muito longo prazo, e um estresse que você não consegue sair, principalmente tem vários motivos o que uma pessoa pode estar no burnout. Um dos principais é falta de autonomia. Tem muitos, mas um dos principais é falta de autonomia. Por quê? Porque ele não consegue mudar aquela situação que está estressando cronicamente ele. A falta de autonomia e o estresse crônico leva ao cérebro tentar se adaptar. Como ele vai tentar se adaptar? O córtex pré-frontal tenta pegar o controle de novo. Como que eu vou tentar pegar o controle de novo do meu sistema de emoções? Então, uma das coisas que acontece no burnout é a exaustão emocional. Você começa a ficar um cara frio. Você começa a não se compadecer mais. Qual é a segunda coisa que acontece? Pilar, despersonalização. Você não vê o outro como um seu semelhante. Você fala assim, cara, eu tô estressado, dane-se isso, cara. Vou cobrar a pessoa porque ela tem que me entregar isso. Pô, mas o cara acabou de começar, o cara tá entrando hoje, é trainee e tal, não interessa. Intolerante. Então, você fica intolerante, você não consegue enxergar o outro como você mesmo. E, para finalizar, o terceiro pilar do burnout é aquela pessoa que perde o prazer pela vida. Ele não vê nenhum sentido na vida dele, ele não vê... ele tem a anedonia, né? Ele perde o prazer por continuar vivendo. Não tem sentido, assim, nada faz sentido para ele. Ele só vai tocando o barco no automático. Então, são os 3 pilares do burnout. E esses pilares, eles vêm da necessidade justamente de adaptação do córtex pré-frontal pegar o controle de novo. Então, é a emoção. Já que você está agindo assim, que você só vem com emoção e eu estou sofrendo com isso, porque esse estresse não para, estou sofrendo, então eu vou ficar uma pessoa fria, porque eu não vou sofrer. Isso acontece muito, um exemplo clássico com o pessoal na área da saúde. Por quê? Você pega uma enfermeira que trabalha ali 24 horas, cara, gente reclamando o tempo todo, gente chamando, ela tá sozinha, pouca gente para atender. Se ela começar a se compadecer com todo mundo, ela fica louca, ela sofre mais. Você vai falar, não, mas coitadinho, olha aqui, tá pedindo água, mas coitadinho, tá com dor no pé, mas coitadinho. Ela sofre mais. O que ela faz para se adaptar? Vou ficar no racional. Já pediu 2 vezes aqui, não vai pedir de novo. Ela começa a entrar no burnout, perde a conexão com aquela pessoa. Quais são os 3 pilares, só pra gente passar para isso? Exaustão emocional, despersonalização, você não vê o outro mais como o seu, né? E que é uma coisa que você acaba, né, tendo essa visão meio mecânica e você perde o sentido na vida, né? Não tem nada mais te traz um prazer de continuar vivendo por algum motivo. Você vai tocando no automático. Interessante. Quer ouvir de quem viveu na pele? Sim, por favor. Tudo isso que o doutor falou não chega de um dia para o outro. Você teve burnout quando? 2018. Você estava na televisão? 14 de agosto. Eu estava ao vivo. Como agora, estaremos ao vivo. Eu estava falando da previsão do tempo. Neste caso, eu estava falando da previsão do tempo. Eu passei pela região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste. Quando eu cheguei na região sul, eu esqueci o nome da capital do meu estado. E de todos os paranaenses. Caramba. Eu esqueci o nome Curitiba. Mas essa foi a menor parte do problema. Porque por 3 segundos, e vocês sabem o que é 3 segundos, né? Em rede nacional, na Rede Globo, eu não sabia quem eu era, onde eu estava, nem para onde eu ia. Nossa. O que mais? Os olhos... A visão ficou escura, a boca ficou seca, o coração acelerou, o estômago embrulhou e as pernas tremeram. E teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Mas você teve um pânico? Eu ia falar, isso parece um pouco de crise de pânico, né? Quando eu saí... Então, esse momento do apagão... Eu termino ainda o expediente, faço mais um jornal, cambaleando, vou ao médico. Quando eu chego no médico, aí já sob risco de convulsão, e com uma série de exames, porque eu já estava observando que tinha muita coisa errada por 2 anos. Então, por isso que é histórico. Você tem que ter o histórico e o diagnóstico não é teste de revista, tá, gente? É clínico. Então, quando eu chego sob risco de convulsão, e são vários... o risco de convulsão é centenas de situações. Com as características que eu chego, o doutor diz, você está vivendo burnout, Isabela. Eu falei, doutor, é impossível. Eu amo o que eu faço. É assim que se fala, vivendo? Porque eu tive essa percepção.
Quando botou os pilares, eu falei, caramba, tem cara que tá com burnout há 2 anos. Não, tem. Mercado financeiro, eu conheço um monte de cara assim. Muito. Sabe o que é pior que o burnout? Infarto ou AVC. E muitas pessoas me procuram dizendo, eu não respeitei o momento em que eu estava vivendo um burnout, eu achei que era Mas só então mais é esse um o termo, incômodo. vivendo burnout, é assim que se fala. Olha, Você vai estar em burnout. estar em burnout, vivendo burnout, né? Mas a minha sensação é que ela abriu com um episódio de pânico e aí diagnosticou o burnout. Porque o que acontece? Você tava com essa... Como eu falei, os 2 pilares do estresse é adrenalina e cortisol. Você devia estar com os 2. O cortisol, não dá pra gente pôr na jogada se ele tá alto ou baixo, porque se você tem estresse muito longo prazo, às vezes o cortisol até baixa. Então, a pessoa que tá na fase de exaustão do Hans, ele tem o cortisol baixo. Tem tipo Mas uma a resistência, adrenalina, né? geralmente, ela tá alta. Então, o que provavelmente aconteceu aí? Você que gosta bastante de filosofia, você já ouviu falar na morte do voodoo? As pessoas que, tipo, chegavam numa tribo, né? E aí tem o xamã lá da tribo. Se a pessoa faz uma coisa errada, o xamã fazia um feitiço e a pessoa morria. E hoje a gente está começando a entender o porquê a pessoa morria. A pessoa acreditava tanto que aquele feitiço ia funcionar, que ele tinha uma descarga adrenérgica. Existem, né, a teoria do sistema vago e a teoria adrenérgica, mas a teoria que hoje domina é a teoria adrenérgica. O cara tem uma descarga de adrenalina tão grande que muitas vezes ele pode ter um colapso. Né? E aí pode ser um infarto, aí às vezes o cara realmente pode ter um AVC. Então, provavelmente você teve uma descarga adrenérgica, te levou numa ausência ali, você perdeu o seu senso do seu self, e aí você foi diagnosticada com burnout, que é uma situação que já estava escondida embaixo do tapete, Sim, né? sim. E agora vamos lá. Toda essa explicação que o doutor deu sobre o burnout, a Organização Mundial da Saúde define de forma bem oficial. Burnout é esgotamento físico e mental associado a um ambiente de trabalho em que o estresse crônico não foi gerenciado com sucesso. Perfeito. Essa é a classificação oficial. A minha definição é ausência de si mesmo. Você está se negligenciando. Isso não é de um dia para o outro. Então, durante 2 anos, eu já estava tratando de 5 problemas gravíssimos de saúde. Quando eu tenho esse apagão e eu vou ao médico, é quando eu tenho o diagnóstico. Uhum. Será que se eu tivesse mudado o estilo de vida antes desse burnout, eu teria prevenido o burnout? Com certeza. A questão é que nós vivemos num contexto em que, se você sente dor, você toma um remedinho que passa. Se você está cansado, você não vai descansar. Você vai comprar, você come, você bebe, você fuma. Energético. Então, este estilo de vida insustentável faz a gente chegar no limite. Só que uma coisa é você chegar no limite com 20 anos, com um tipo de saúde. Outra coisa é você chegar no limite com 30, 40 anos, a sua saúde é outra. Então, conforme o tempo passa, dependendo do que você faz ou não, vai ter uma consequência muito mais grave.